Aguenta, coração corintiano, boa noite, chega mais, Gazeta Esportiva começa quente, fervendo e falando sobre a mudança de treinador do todo-poderoso Timão. Depois de mais uma derrota fora de casa contra o Ceará, Osmar Loz deixa o comando do Corinthians para a chegada de Jair Ventura. Osmar Loz. Não deu, né, professor? A derrota de ontem para o Ceará, e ainda com gol de goleiro, foi a gota d'água para que a diretoria corintiana retirasse o treinador do cargo. Em princípio, Loz volta a ser auxiliar técnico da equipe. É um momento da gente fazer mudanças. A gente não vem atingindo os objetivos, não vem conquistando os resultados esperados. Então a gente entende que é hora de dar uma pausa. O Osmar volta a ser auxiliar do Corinthians. E a partir do próximo jogo já teremos um novo treinador. O fato é que a expectativa da torcida de que ele fosse o novo Fábio Carille definitivamente não se confirmou. Loz nunca teve o time nas mãos e a preocupação de não fazer a equipe engrenar foi o assunto já na entrevista coletiva depois da derrota para o Fluminense, há pouco mais de 2 semanas. Se porventura você chegar à conclusão de que não consegue extrair o melhor potencial desse elenco do Corinthians, você pediria para sair? Se eles acharem e a gente perceber, eu já disse isso mais uma vez, que os jogadores não respondem aquilo que a gente está propondo, a gente não tem, o cenário de futebol é resultadista aqui no Brasil. A diretoria do Timão, ao falar sobre a saída de Loz, assumiu uma parte da culpa nessa história. Talvez tenha sido uma decisão precipitada efetivá-lo? Podemos até ter queimado etapas, né? Mas a gente é contra a troca de treinador, vem lutando contra isso aí nos últimos meses. Mas infelizmente a gente não acha que dá para extrair mais. Lógico que não dá para colocar isso na conta dele, tem os atletas, nós, né, a diretoria. Osmar Loz esteve à frente do Corinthians em 25 jogos. Foram 10 vitórias, 5 empates e outras 10 derrotas. Um aproveitamento inferior a 47%. Às vésperas do clássico contra o Palmeiras, a diretoria confirmou no início dessa tarde a contratação de Jair Ventura, que estava sem clube desde a saída do Santos. No time da Baixada, o jovem treinador não conseguiu repetir o bom desempenho que teve no Botafogo. E olha só, nos 7 meses de Santos, o aproveitamento de Jair foi menor em relação ao próprio Osmar Loz no Corinthians. E aí, Garrafa, e aí, mestre Alberto Helena, me expliquem o critério dessa contratação, me iluminem a cabeça dos corintianos que já rejeitam o nome de Jair. É mais uma aposta ou falta de opção no mercado? Me respondam. A bola tá com vocês aí no estúdio. Legal, boa noite, Vini, boa noite, mestre Alberto Helena, Michele. Um Corinthians que ferveu de ontem para hoje. Então vamos tentar fazer um rápido resumo desse Corinthians. Antes de falarmos da saída do Loz, primeiro, a parte que cabe à boleirada. Independentemente do técnico, esse Corinthians tem que jogar mais, com o grupo que tem. É um grupo muito limitado, mas esse grupo está devendo. Está devendo. Ontem foi uma vergonha, né? Como tinha sido nos últimos jogos, exceção feita ao Colo-Colo. Então os jogadores do Corinthians precisam dar uma resposta independente de quem assuma. Segundo, o Loz provou no decorrer de que realmente ainda está muito verde, está muito imaturo para o cargo. E a diretoria não só pulou etapas, ela se equivocou na aposta que fez ao Loz, porque entendeu ela que cai Carilles do céu. Carille, não é. Carille é um caso único. E o Carille não tinha parâmetro, eu disse isso aqui. Quando o Carille assumiu, era uma situação, não tinha referência, não tinha ninguém, vai você mesmo. Aí foi o Carille. Agora, o Loz vem e ia ser exigido que se repetisse aquilo que fez o Carille. O primeiro clássico, o Carille ganhou, o Loz perdeu. O Corinthians com o Carille tinha tantos por cento, um técnico que não sabia, nem tinha o nome, ele fez 60% de aproveitamento, o do Loz é de 30%. Então, o Loz teve um parâmetro e um parâmetro muito alto de comparação. Isso atrapalhou muito e até a explanação dele, quando ele vinha a público, isso me parece que não é uma posição única e exclusiva minha, ele faltou um pouquinho, talvez, de jogo de cintura, um pouquinho de humildade para lidar com as situações. Ele parecia que era senhor da situação quando não era. Sempre vendia a imagem de que o Corinthians estava bem e o Corinthians não estava bem. Isto colocado,
ok, encerrou o ciclo, acho que para o momento não dava mais para o Loz mesmo, essa foi a parte boa da diretoria corintiana, não sou favorável à saída de treinadores, e aí vai-se para uma aposta. E eu penso o seguinte, quando você tem, para o momento que tem o Corinthians hoje, não sei como é que pensa o Heleno, eu entendo que seria um técnico experiente, um técnico para chegar e dar uma resposta. O Corinthians tem Copa do Brasil, tem ainda o Clássico contra o Palmeiras, tem algo a disputar na temporada. E aí você traz o Jair Ventura, que é um técnico da nova geração. É ainda uma aposta. Qual foi o grande trabalho do Jair? Significa que o Jair é ruim? Não, o Jair não é ruim. O Jair tem potencial, mas também está num processo de maturação. Eu colocaria um treinador mais jovem. E para finalizar, Helena, se você permite, só uma última informação. Claro. Hoje pela manhã, a diretoria do Corinthians estava fechada com o nome experiente, técnico experiente, perfil experiente. E o nome era Vanderlei Luxemburgo. Mas quem manda no Corinthians é o presidente. O presidente bateu na mesa e falou, vou contratar o Jair Ventura, que era o nome da preferência dele. Boa noite, Helena. Boa noite. O meu modo de ver é um equívoco, porque até ontem mesmo no meu blog eu disse que seria viável o Corinthians procurar o Luxemburgo. Não o Luxemburgo dos últimos tempos, que entrou num lugar comum, caiu na mesma vala comum dos nossos treinadores. Mas aquele Luxa, lá, time ofensivo e tal, aquele meio de campo com Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho Carioca, aquela coisa toda. O Corinthians está num processo gravíssimo da questão financeira que reflete no técnico. Sim. Quer dizer, você vê uma coisa, o Corinthians conseguiu com o Carille até um períodozinho depois, enquanto tinha o Rodriguinho. Perdeu o Rodriguinho, desmantelou o time, porque ficou sem uma referência. O Jadson não é esse jogador de carregar o time nas costas. Um jogo ele está bem, no outro ele desaparece. Não é aquele cara. O cara era o Rodriguinho, que tanto armava, como combatia, como fazia gols. Ficou mais complicado para o Loz. E é preciso ficar claro esse negócio de jovem, velho. Sim, sim. O futebol brasileiro está plastificado. É a mesma coisa, velho, moço, começou ontem, terminou. É a mesma coisa, joga-se da mesma maneira. O Loz, por exemplo, não fez nada mais do que repetir o que estava fazendo o Carille, que por sua vez repetiu o que estava fazendo o Titi, que por sua vez repetiu o que fazia o Mano. Quer dizer, é o mesmo jeitinho de jogar, aquela preocupação de não tomar gol, aquela preocupação de jogar o contragolpe. É o mesmo discurso de todos os treinadores. Pior, nós não temos... A gente fala assim, fulano é bom treinador. Treinador é o que treina, né? A gente não vê os treinos. A gente não sabe o que acontece nesses treinos. Porque é tudo fechado. E o Jair Ventura gosta de um treino fechado também. Não, todos. Não, ele gosta, hein? A gente ia lá pra Santos, tava fechado. Todos fazem treino fechado. Ninguém aqui é capaz de dizer qual é o treinamento exato que o treinador de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco está dando. Não sabe. Não vê. E isso aí impede que você faça uma análise correta da competência de cada um. Espero só que o Jair seja muito venturoso, viu? Você escreveu isso lá no seu blog do site gazetesportiva.com. A nossa enquete do dia lá do site gazetesportiva.com é justamente sobre essa mudança de treinador do Timão, né, que está dividindo aí os corintianos. Você acha que o Corinthians acertou na contratação do Jair Ventura? Sim ou não? No pique, Garrafa? Para mim, não. No pique, mestre? Eu acho que não. Eu também preferi o Luxemburgo, mas tudo bem. E a gota d'água de Osmar Loz foi a derrota do Timão contra o Ceará fora de casa. Veja os gols. Aos 17 minutos do primeiro tempo, falta perigosa para o Ceará. E o goleiro Everson foi para a bola? Sim, o goleirão. E não é que ele marcou um golaço. O primeiro dele na carreira. Ceará 1, Corinthians 0. Particularmente foi um dia muito especial para mim, não só pela vitória da nossa equipe, mas
pelo meu gol, um gol histórico para mim, meu primeiro gol de falta como profissional. Então hoje pode ter certeza que está sendo um dia, né, um final de noite e madrugada, até a ficha cair que eu consegui, lógico que muito treinamento, fazer um gol de falta e ajudar a minha equipe. Pode ter certeza que vai ser um dia especial na página da minha carreira. No segundo tempo, mais um do Vozão. Leandro Carvalho ganhou na corrida e cruzou. Calisson tentou o chute e a bola acabou batendo em Danilo Avelar. Gol contra, 2-0. Aos 26, Jadson deu passe na medida para Roger chutar na saída do goleiro e diminuir. Mas não teve jeito, 2-1 Ceará. Helene, quando a gente fala aqui na enquete que se o Corinthians acertou ou não, é apenas uma opinião, a gente torce para que o Jair siga bem o seu caminho e que dê certo. No Corinthians pode até dar. O problema é que essa boleirada precisa responder. E ontem o Corinthians jogou um futebol muito abaixo e o Ló, se viesse a coletiva ontem e tivesse sido mantido no cargo, com certeza ele ia falar, não, nós tivemos alguns momentos bons no jogo, alguns momentos interessantes e é isso que não dá. Agora, essa saída de o técnico, você conhece o jogador muito mais do que eu, isso dá uma chacoalhada no primeiro momento. E aí, daqui a pouco, a gente começa a projetar o clássico do final de semana, é uma outra questão. Corinthians e Palmeiras com técnico novo, Felipão do lado, Jair. Olha, o clássico está repleto e já são muitos os ingredientes para o Mesa Redonda domingo, né, Helena? Sem dúvida. A questão é a seguinte, não há, esse pessoal todo, os treinadores, eles não têm conceitos novos. É tudo a mesma coisa, já há quase 20 anos que é o mesmo princípio. Então, o que é que atua sobre a equipe? O contato pessoal. Essa coisa, tem cara que tem capacidade de conduzir o grupo bem. Gerenciar pessoas, Gerenciar pessoas. E tem um cara que não é capaz de fazer isso bem. E é isso aí só que está valendo. Que é o diferencial. Hoje em dia, e está a prova disso o Felipão, no Palmeiras. Né? É muito claro isso. O cara tem carisma, ele tem autoridade sobre os jogadores acreditam nele. Os jogadores o respeitam. Respeitam, gostam e tal, durante o período, né? Porque depois se desgasta. Então, e é isso aí. Quer dizer, não é o treinamento, não é a noção, não é o esquema, não é nada disso. Isso é tudo igual, O que muda é essa questão do contato pessoal do treinador com o grupo. Tem treinador que sabe conduzir bem esse grupo do ponto de vista anímico. Tem outros que não. Aliás, tem uma galeria de fotos lá no site gazetesportiva.com, rapidinho, João Batista, mostrando opções de treinadores que estão livres no mercado. Então, eu só vou falar aqui, porque o pessoal está falando, mas vocês não gostam do Jair Ventura, quem poderia estar no lugar dele? Então, tem Luxemburgo, tem o Levir Coupe, Dorival Júnior, tem o Jair Ventura, né, que foi, o Abel Braga, o Roger Machado, o Wagner Mancini, o Gilson Kleina, o Rogério Micali, Fernando Diniz, o Dunga, né, o Celso Rotti, Nelsinho Batista, Milton Mendes, Cristóvão Borges, seu nome? Luxemburgo. Para o momento do Corinthians, Luxemburgo. E o mestre? Luxemburgo também. Você vê, complicado, né? Embalado pelos bons resultados da era Cuca, o Santos recebe nesta noite o Grêmio, no estádio do Pacaembu. Em casa, o Peixe quer fazer diferente, quer afastar o fantasma da goleada do primeiro turno. Nós vamos direto ao estádio com o repórter Adriano Dolfi. É isso aí, Michele. Boa noite para você, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo do Paulo Machado de Carvalho, o estádio do Pacaembu, onde neste exato momento os goleiros das duas equipes realizam o processo de aquecimento, o Vanderlei e o Marcelo Groi. Mas o que chamou a atenção de quem já chegou aqui ao estádio foi a pintura das arquibancadas do Paulo Machado de Carvalho em suas respectivas cores dos setores e, claro, também a troca das cadeiras numeradas, cadeiras que foram atiradas no gramado durante o duelo contra o Independente pela Copa Libertadores da América. Falando do jogo, o adversário, o Grêmio, vem a São Paulo com alguns desfalques, 6 ao todo, jogadores importantes na espinha dorsal do time do técnico Renato Gaúcho, entre eles o Léo Moura, o Maicon, mas principalmente o Everton, que está servindo a seleção brasileira, e o Kahneman, que está na seleção argentina. Vamos conferir como foi a véspera do Grêmio nesse duelo contra o Santos na reportagem do Osmar Garrafa.
O lateral Marcelo Oliveira, que tem presença assegurada na partida de logo mais, conversou conosco e não está preocupado com a ausência de tantos titulares. Não, o nosso grupo já mostrou muitas vezes isso, na ausência de jogadores considerados titulares. Quem entrou deu conta do recado, então não é um problema para a gente, está todo mundo preparado para jogar. O Renato confia em todo mundo, sempre pede para que todos fiquem preparados para a oportunidade, então quem está aqui está pronto para jogar amanhã. Além do jogo contra o Santos, essa semana se torna muito importante para o Grêmio, porque no final tem Grenal lá no sul do país. Apesar disso, Marcelo Oliveira não quer pensar no maior rival nesse momento. A gente não pensa no Grenal agora, o nosso jogo é amanhã contra o Santos e terminou o jogo contra o Santos, aí sim a gente fala de Grenal. Apesar do Grêmio ter sido eliminado recentemente da Copa do Brasil, o tricolor gaúcho está forte em duas competições, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas priorizar Libertadores nesse momento parece que não é o ideal. A gente quer conquistar todos os campeonatos que a gente disputa. A gente sabe que não é fácil, né? Querer todo mundo quer, mas não é fácil. Se chegar em algum momento que a gente tem que dar prioridade para um para outro, com certeza a gente tem profissionais bem capacitados para fazer isso, mas o Grêmio sempre entrou para disputar título do campeonato que está disputando. Agora é o brasileiro, tem que aproveitar esses jogos para a gente se manter lá em cima. E depois, quando for Libertadores, também está focado e, como eu falei, a gente quer ganhar todos que a gente está disputando e vamos fazer de tudo para isso. É isso aí. Inclusive, o técnico Renato Gaúcho acabou de divulgar a escalação do Grêmio, muitas novidades, entre elas o Leonardo na lateral direita, o Bressan na zaga, no meio de campo, o Matheus Henrique, uma jovem aposta aí do técnico Renato Gaúcho. Tem também o Cícero, o Ramiro, o Alisson e o André que jogou na Vila Belmiro como atacante nos tempos de Neymar. Falando do Santos, o principal desfalque é o Carlos Sanches, volante uruguaio, que vinha se destacando nas últimas rodadas, e o técnico Cuca já destacou que Jean Mota vai ocupar a sua vaga no meio de campo. Mas o que vem preocupando o treinador é a questão política do clube, principalmente a votação do impeachment do presidente José Carlos Pérez, marcada para o dia 10 de setembro, e também a saída do executivo de futebol, Ricardo Gomes. É o que você vai acompanhar na reportagem que a gente vai exibir em seguida do Jonas Campos. No treinamento da véspera do jogo, rachão descontraído, com Renato e Vitor Ferraz atuando como goleiros e Cuca de juiz. Vale até chamar o árbitro de vídeo, hein, professor? Aqui a gente tem uma vantagem, né, do VAR, que você pode usá-lo após jogo. Como o jogo acabou 4-1, o VAR validou aquele gol, ficou 4-2, não teve peso nenhum no resultado. Devia ser assim o VAR também, né? Ambiente bom que reflete a evolução da equipe nos últimos jogos. Já são 6 partidas de invencibilidade, 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Apesar das eliminações recentes na Libertadores e na Copa do Brasil, as coisas definitivamente melhoraram por aqui. Isso é trabalho do dia a dia, não do Cuca. Eu acho que da comissão técnica inteira, da diretoria que ajuda também, honrando os compromissos que o Santos sempre faz certinho. E, acima de tudo, do comprometimento que o jogador tem tido. Enquanto o time evolui dentro de campo, fora dele o clima segue conturbado aqui na Baixada. Na semana em que Ricardo Gomes deixou o cargo de executivo de futebol do Santos, Cuca voltou a falar sobre o momento político do clube. Eu falo as coisas, né? E o pessoal, o Cuca está se metendo na área que não é dele. E, mais uma vez, eu vou me meter na área que não é minha. E eu queria e quero tanto ver um Santos só. Eu não quero ver um Santos que é favorável a isso e desfavorável àquilo, essa turma é disso. Nós temos que ser um só. Você já pensou se a gente for um só? É ruim para nós a saída do Ricardo e é excelente para o clube que promoveu um excelente profissional, e é bom para o Ricardo que está indo para a Europa, para um grande clube europeu. O clube está certo em ter calma e tranquilidade para fazer uma nova escolha dentro do que a diretoria ache o melhor, né? Enquanto o novo executivo de futebol não chega, foco no duelo desta noite contra o Grêmio de Renato Gaúcho, adversário que no primeiro turno goleou o Santos de Jair Ventura por 5-1 em Porto Alegre. Foi um jogo brilhante que o Grêmio fez, e essas coisas acontecem. O Santos não jogou bem e o adversário jogou super bem. Aconteceu, já faz parte do passado. Como se tivesse ganho também faria parte do passado.
Pois é, naquele duelo em Porto Alegre, no 5-1 para o Grêmio, o técnico era o Jair Ventura, muita coisa mudou no Santos, o Cuca assumiu a equipe, vem aí numa arrancada, tentando agora uma busca pelas primeiras colocações, uma vaga na Libertadores em 2019, esse duelo com o Grêmio bastante desfigurado em relação à equipe titular. Todos os detalhes desse duelo, esse jogaço que também fora de campo tem Cuca e Renato Gaúcho, você confere no Gazeta Esportiva desta sexta-feira. Combinado, Michele? Combinado, Adriano Dolfi, muito obrigada, bom trabalho para você. E olha, o São Paulo deu adeus à liderança do Campeonato Brasileiro com a derrota fora de casa para o Galo. Veja os melhores momentos. No do jogo, Ricardo Oliveira recebeu o cruzamento e cabeceou na trave. No rebote, a bola enganou o Regis e entrou. 1-0 Galo. Aos 34, o São Paulo tentou responder no chute de Nenê, mas Vitor colocou a bola para a linha de fundo. No segundo tempo, lance polêmico. Depois da cobrança de falta de Nenê, Hudson desviou e a bola tocou no braço de Leonardo Silva. O árbitro Anderson Daronco viu o lance normal e mandou seguir o jogo. O tricolor pressionou. Trellis tentou, Reinaldo também, mas o goleiro Vitor fechou o gol. A pontaria também não estava das melhores. No fim, o São Paulo perdeu a partida e também a liderança do Brasileirão. Tomamos o gol cedo. Y tentamos proponer el juego, ir a buscar y tentamos diferentes caminos para el gol y lamentablemente no aconteció. Respecto al penalti, fue un penalti claro que el juez no dio. Única cosa que voy a hablar. Acabamos perdiendo a lideranza, como se fala, doy porque es un lugar de privilegio estar na cima y tentaremos ganar los próximos juegos para recuperar esa posición. Mas repito que jugando como jugamos hoy, acho que el time va a ser protagonista hasta el final. São Paulo caiu de pé, viu? Ele não jogou lá essas coisas, também não é capaz de jogar isso. Joga feijão com arroz e todo mundo aí, com exceção do Grêmio, que joga um futebol diferente, mais bonito e tal. Agora, o São Paulo, lá no Horto, ele até poderia ter empatado esse jogo. Se o juiz desse aquele pênalti, que foi pênalti. É preciso deixar claro o seguinte, a regra não mudou, ela continua sendo a mesma, tem que ser intencional, o toque com o braço, com a mão. Sucede que há um aspecto, uma sugestão, uma recomendação feita pela International Board, que é de que os jogadores não podem abrir o braço. Por quê? Continua intencional, porque se ele abre o braço, mesmo que não seja no momento da bola, ele está aumentando seu espaço indevidamente. Portanto, é intencional, é considerado intencional. E foi isso que ocorreu no jogo. Mas o São Paulo jogou o que joga, até que razoavelmente bem no segundo tempo, e o fato de ter sido ultrapassado por um gol pelo Internacional não é motivo de desespero. São Paulo tem condição de se recuperar rapidinho. Eu estou mais ou menos na linha do Alberto Helena Júnior, porque eu entendo que São Paulo, mesmo perdendo o jogo, teve esse lance que, de acordo com o que está sendo interpretado na regra, foi pênalti realmente, não tem nem que se questionar, ficar discutindo se foi pênalti. O Daronco não deu porque não quis, porque tinha uma boa visão. E o São Paulo, ele foi um time que jogou na casa do adversário e jogou em cima. Você observa os melhores momentos, o São Paulo buscou insistentemente o gol, teve oportunidades dentro, claro, da limitação do que é a realidade hoje do nosso futebol, mas o São Paulo, ele vendeu caro a saída da posição de primeiro lugar. É verdade que na pontuação as equipes estão equiparadas, é pelo saldo de gols que o Inter é o líder, e isso dá um ingrediente a mais para o campeonato, não é? No final de semana o São Paulo em casa recebe o Bahia, a tendência de uma vitória do São Paulo, e o Inter tem o Grenal. Não será nenhuma novidade se o São Paulo no final de semana retomar a liderança, o que fica legal para o campeonato. Mas gostei do que vi do São Paulo, apesar da derrota de ontem, 1-0 para a equipe do Atlético. E teve esse pênalti aí que foi fatal, né?
Embalado e já sonhando com a liderança, o Palmeiras venceu em casa o Atlético Paranaense. Veja a reportagem de Alexandre Silvestre. Encontro de invictos. Palmeiras de Scolari sem perder no Brasileiro há 7 jogos. Rondando o G4, mirando o topo da tabela. Atlético Paranaense, 9 rodadas de invencibilidade. Zona do rebaixamento já ficou para trás. Primeiro tempo duro, duríssimo de assistir. Na jogadinha ensaiada, alguém faltou no ensaio. Em 2 momentos, a galera palmeirense vibra com algum entusiasmo. Na finta do Dudu, vale pela beleza? No anúncio do gol do Ceará contra o Corinthians, vale pela rivalidade. Ceará 2, Corinthians 0-0 arrastado, feio, horrível. Daverson entra cheio de gás, empolgado. Aos 25 da etapa final, ele, Daverson, encontra William, que ajeita, pensa, capricha e Palmeiras 1-0. Felipe Melo enfeita e levanta o povão. Essa aí é só sua, Daverson. E nos acréscimos, penal em cima do bigode. Moisés se apresenta e passa a régua. 2-0 Verdão e tá bom demais para hoje. 3 pontos valiosos na conta e o Palmeiras está chegando, também no Campeonato Brasileiro. Inter, São Paulo, Palmeiras terceiro, bom. Então é bom, já está ouvindo lá, já me ouviram lá de cima. É bom que o meu torcedor, a torcida do Palmeiras, saiba que neste momento a gente está muito bem, valorizado, ganhamos, tudo, mas nós teremos dias de dificuldade e ainda não ganhamos nada. Nada. Só estamos crescendo, só estamos nas competições. Pouco mais de 24 mil torcedores acompanharam a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense e no próximo domingo, certamente, este estádio, o Allianz Parque, vai receber muito mais gente porque teremos derby, clássico entre Palmeiras e Corinthians, o grande rival do Verdão pela frente, e Felipão, que não é bobo nem nada, já tratou de minimizar o confronto. Clássico, o jogo vai ser jogado no domingo com um treinador ou outro, independente de quem seja o treinador, e é um jogo disputadíssimo. É um jogo, mas são mais 3 pontos. Eu não vou falar nada diferente, porque vocês podem até distorcer o que eu posso dizer, mas 3 pontos. Essa coletiva do Filipão retrata exatamente o que o mestre Alberto Helena falou há pouco tempo atrás aqui. De que o treinador hoje, mais de 50%, é gerenciar pessoas, saber lidar com as pessoas. Viu o Filipão leve na coletiva? O Filipão chegou lá, ganhou o vestiário, viu onde tinha problema, detectou onde tinha problema, detectou onde tinha cara querendo fazer panela, chamou o Felipe Melo e não publicamente para o cantão. Felipe, acabou, sua cota acabou. Teve essa conversa lá. E acreditem ou não, né, classificado na Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, vinha com uma invencibilidade muito boa, quando perdeu, mas a derrota o deixou numa condição boa de classificação, e está a 3 pontos do líder no Campeonato Brasileiro. Então o que é? E foi para uma coletiva leve, já tirou o peso, porque o peso do clássico de domingo é para o Palmeiras. A cobrança será em cima do Palmeiras. Mas o Filipão, rodado como né, macaco velho que experiente, já, não, são 3 pontos. E é fato, claro. E é fato. Claro. Então, por isso o Palmeiras está muito bem, obrigado. E aí não precisou um estudioso, um jovem. Chegou um cara experiente. E nada contra o jovem. E nada a favor dos mais velhos. Eu acho que há lugar para todo mundo. A mescla está aí. Né? Por isso que eu e Helena pensamos que para esse momento do Corinthians, o Luxemburgo, com a sua experiência, ajudaria muito mais do que o Jair, que é um técnico promissor. Precisa sair da caixa, viu, o futebol brasileiro. Está muito encaixotado. O discurso do Filipão é o óbvio encarnado. Filipão é o óbvio encarnado. E o discurso que hoje pega, hoje não, talvez sempre, é o do óbvio. Porque as pessoas não têm muita capacidade de sutilezas, de achar.
sabe, pensamentos, ideias, conceitos diferentes e tal. Isso aí meio que choca. O cara quer caminhar ali naquele caminho que ele já conhece e tal. E é isso que faz o Filipão. O Palmeiras jogou nada ontem. Sim, o primeiro tempo foi muito ruim. Nossa Senhora. Agora, tem uma vantagem. O Palmeiras é o melhor elenco, mais abrangente elenco do futebol brasileiro. E ele está sabendo utilizar isso. Sabe, mexeram no time e tal, dando oportunidade para eles, para aquele, dependeram do campeonato, do momento e tal. Ganhou os caras, está todo mundo jogando. Claro. E está escudado. Não, mas é o fisiologista lá que diz que não pode, tá. Realmente é a melhor maneira do cara trabalhar nessas condições dentro do óbvio. Bom saber os atalhos, né, mestre? Escreva aí hashtag Gazeta Esportiva no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook, em todas as redes sociais, que a gente vai escolher algumas pessoas para colocar aqui as mensagens no final do programa, né? Se vocês estão concordando com os nossos comentaristas ou não, pode mandar seu recado pra gente, tá? Hashtag Gazeta Esportiva. Siga a gente também nas nossas redes sociais. E além dos paulistas, teve duelo importante e que definiu o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Inter venceu o Flamengo em um jogo de 6 pontos no Beira-Rio. Confira todos os resultados. Bahia e Sport se enfrentaram na Arena Fonte Nova e os donos da casa se deram bem. Gilberto e Thiago marcaram os gols da vitória no segundo tempo. O resultado de 2-0 afastou os baianos do Z4 do Brasileirão. No Engenhão, um gol para cada lado no duelo entre Botafogo e Cruzeiro. Primeiro, Luiz Fernando abriu o placar para os cariocas. Mas ainda no primeiro tempo, Edilson soltou uma bomba e marcou para a Raposa. Final 1-1. 1-1 também foi o placar de Paraná e Chapecoense. Rafael Grampola fez para os donos da casa. No fim da partida, Diego Torres cobrou falta com maestria e garantiu a igualdade. E segue o novo líder. O Internacional recebeu o Flamengo e saiu na frente com William Potker. Na segunda etapa, Vitinho chutou bonito e empatou o confronto. Mas 2 minutinhos depois, Rodrigo Dourado cabeceou firme e fez 2-1 Inter. Agora, com um gol a mais de saldo, o Colorado é o novo líder do Brasileirão. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Um beijão para o Roberto Rodrigues, nosso telespectador, e para o André Miranda, de Santos, palmeirense, admirador do nosso trabalho. No próximo bloco tem futebol paulista, seleção brasileira e uma reportagem especial da nossa equipe que está lá, na Croácia. Fique com a gente. O novo ciclo da seleção brasileira conta com alguns rostos novos, outros bem conhecidos e alguns que estão nesse meio termo. É o caso do volante Arthur, que chegou a ficar na lista de espera para disputar o Mundial da Rússia. Hoje, no Barcelona, o jogador defendeu o Grêmio desde as categorias de base. Assim, trabalhou com técnicos como Felipão e Renato Gaúcho, mas enxerga em Tite um grande diferencial. Todos que eu já tinha conversado falaram muito bem dele, mas quando realmente eu conheci pessoalmente, vi o trabalho dentro de campo dele, a forma como ele lida com o vestiário é incrível. Arthur foi convocado pela primeira vez em outubro do ano passado e planeja criar vínculo com a amarelinha. Em primeiro lugar, tento me firmar, tenho que, como eu tinha falado, mostrar dentro de campo. Então, acho que nosso primeiro pensamento é firmar a seleção e dar continuidade no trabalho. Outro jovem jogador, mas esse bem experiente, inclusive disputou a Copa do Mundo, é o zagueiro Marquinhos. Companheiro de Neymar no PSG, o atleta projetou o futuro da equipe canarinho. Vem pensando já em preparação para a Copa América, pensando já também em mais para frente, talvez até na Copa do Mundo também. Então a gente tem que almejar grandes coisas, passar por ali, por esses 2 jogos, mas pensar no nosso padrão, pensar em amadurecer nós. Helena, a seleção brasileira, importante a permanência do Tite, não se jogar fora todo um trabalho, não é porque não foi campeão, que não se atingiu o objetivo, que você troca a comissão técnica, isso é importante. Me surpreende essa introspectividade do Tite nesse momento, tá
é direito dele, mas muito quieto. Gostaria de ouvir um pouco mais o Tite sobre o que aconteceu na Copa, sobre as reflexões que ele fez para que se iniciasse esse trabalho. Isso ainda não aconteceu por uma opção do treinador, não deu nenhuma entrevista exclusiva, a não ser a da convocação. É muito interessante, nesse novo início de trabalho, ano que vem tem Copa América, Paquetá, Arthur, essa nova geração já se adaptar. E o lado ruim de tudo isso é jogar contra El Salvador, nada contra o país, e estar atrapalhando a seleção brasileira, a fase final da Copa do Brasil, é lamentável. A renovação de jogadores é importante, e ele está fazendo. Agora, mais importante é renovar o sistema de jogo do Brasil. Isso aí. Bom, e é hora da nossa série especial, O Outro Lado da Bola. A equipe do Gazeta Esportiva e do site gazetesportiva.com está lá na Croácia e hoje apresenta uma história curiosa sobre um torcedor apaixonado pelo Coringão. Acompanhe com o Fernando Gavini. Željko Pavlević é croata, nascido em Zagreb, mas sabe algumas palavras em português. Aqui temos banda de loucos por ti, Corinthians. Vai, Corinthians. É nóis. Sim, quase tudo o que conhece da nossa língua tem a ver com o Corinthians, ou com provocação aos rivais do clube. Chora porco, Palmeiras campeão mundial, Bambes. Ele é dono do Café Bar Corinthians, no bairro de Sesvete, extremo leste da periferia de Zagreb. Corinthians não está só no nome do local, mas está por todo o lado. Toda a decoração usa os símbolos do clube como tema. There was a lot of Brazilians here, like our guests. Most of people bring something, you know, like stickers, scarves, like some camisa, something, you know. At the start, we didn't have, of course, it was just one, like you see, like a big sticker, what we made it. And we put a lot of pictures, but now we have so many things that and we don't have enough space to put everything. Everything is in like big box, and now we plan to make this next place behind us. This is also used to was the bar, so we plan to make it even more bigger, so we can put all this in another place. Yeah, but in the start we didn't have almost nothing, and now it's already full, you know. Željko conheceu o Brasil durante a Copa do Mundo de 2014. Se encantou com o país e especialmente com o Corinthians. Voltou para a Croácia como mais um louco do bando e resolveu abrir este bar, que foi inaugurado em abril de 2015. Beginning the World Cup in Brazil, 2014, Copa do Mundo. Why? Well, so when we come to Brazil, the first song that we learn, the first friends we make some friendship with them was friends of the Corinthians, you know. And the first song what we learned was Aqui temos banda de louco, but we sing Loucos por ti, Croácia, you know. And later when we come back here, I decided to open the bar, would have to do something with this, and it was a good move because now this became more than a friendship. Now we go every year in Brazil to watch some game at least once in a year. Now we are here where we are, you know. But there's a lot of Brazilians here coming now, thanks God, and as I said. Gilberto e Nancy, casal de turistas corintianos que estava viajando por Zagreb, ficaram encantados com o lugar. Foi a primeira vez, depois de mais de 20 dias, que nós nos sentimos no Brasil. E foi uma coisa muito incrível, né? Todos os detalhes que ele conseguiu colocar, ele conseguiu trazer mesmo o Corinthians para cá. É muito emocionante mesmo a gente estar num lugar desse aqui, do outro lado do mundo, né? Imaginar que essa força, vamos dizer, essa energia do Brasil, do Corinthians, tenha sido transferida para cá, né? Apesar de estar quase 10 mil quilômetros de distância do Corinthians, Željko mantém contato frequente com amigos corintianos que fez. So we were together on the Corinthians against Bambis, 6-1. Then we were in Santos next year. The Corinthians we lost 2-0. We was with Gaviões, with Caravana. We go from São Paulo. And last year we were in Recife. Also the last match of the season when we were champions, Esporte Corinthians. And I was this year against Palmeiras, 2-0 on the Corinthians Arena. A próxima viagem já está planejada.
será em fevereiro. Ele quer estar presente no aniversário de 50 anos da Gaviões e ainda aproveitar o carnaval. Desse jeito, logo, logo, estará fluente em português. Mas, por enquanto, o que ele sabe mesmo é de Corinthians. Corinthians, tradição do Brasil, tu és o leão dos esboços do Brasil. Vai, Garrafa! A matéria do Gavini resume a força, a marca do Corinthians. Parabéns. Corinthians lá na Croácia, gente. Olha que maravilha! Reportagem especial, série especial a partir de 17 de setembro aqui no Gazeta Esportiva. E tá tudo lá, os bastidores no site gazetesportiva.com. Hoje a gente conseguiu entrevistar a presidente Colinda, gente. Maravilha. Parabéns nossa equipe. O Gazeta Esportiva volta falando do São Paulo, que depois da derrota pro Galo começa a se preparar para enfrentar o Bahia no sábado à noite. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando a quinta-feira do Tricolor. A boa notícia de hoje aqui no São Paulo é esse garoto aí, o Everton, correndo no gramado do CT da Barra Funda. Tudo bem, Everton? Se recuperando de um problema muscular na coxa, mas ele ainda não reúne condições de jogo para a partida do final de semana contra o Bahia, 19 horas, sábado, no Morumbi. O São Paulo, que agora não é mais o líder do Campeonato Brasileiro, está empatado em pontos com o Internacional e perde justamente no critério de saldo de gols. O Internacional joga contra o Grêmio no domingo e o São Paulo, no sábado, terá esse confronto diante do Bahia para tentar recuperar pontos importantes. Por aqui o sentimento é de revolta em relação à arbitragem de ontem no Horto, o pênalti que para o São Paulo deveria ter sido assinalado, mas o professor Aguirre gostou da postura da equipe, que jogou muito bem, pressionou o Atlético. Ele gostaria de ver esse mesmo rendimento na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Diego Souza volta de suspensão, em compensação Reinaldo está suspenso pelo terceiro amarelo. Problema para o Aguirre montar o lado esquerdo do São Paulo. Provavelmente Edmar será o lateral, com Lisiero jogando um pouco mais adiantado pela esquerda, como aconteceu na segunda etapa da partida de ontem em Belo Horizonte. Na direita, Bruno Pérez segue seu tratamento de um problema muscular e é quase certa a presença do Regis por esse setor. São Paulo Futebol Clube, portanto, em busca de reabilitação, tentando juntar os cacos e retomar a ponta do Campeonato Brasileiro. Sábado, encara o Bahia, como eu disse, no Morumbi. O Palmeiras se reapresentou depois da vitória contra o Atlético Paranaense, já focado no derby de domingo. E o Vinícius Rodrigues tem as informações. Olá, amigos ligados no Gazeta Esportiva. O Palmeiras se reapresentou hoje aqui na Academia de Futebol. Tivemos apenas 15 minutos de imagens. Depois o Felipão expulsou todo mundo e não pudemos ver mais nada do trabalho do Verdão, que se reapresentou após a vitória de ontem, 2-0 sobre o Atlético Paranaense, que deu ao Verdão a terceira colocação do campeonato, 3 pontinhos apenas atrás dos líderes Internacional e São Paulo. O Palmeiras, que tem uma invencibilidade no Brasileiro de 8 partidas, nas últimas 8 partidas, 6 vitórias e 2 empates, um aproveitamento fantástico do Felipão, que parece que ajeitou a defesa do time. Nas últimas 12 partidas, apenas 2 golzinhos sofridos, um número que impressiona de fato. O Verdão, que agora se prepara para o clássico de domingo, enfrenta o Corinthians no Allianz Parque, 4 da tarde, um derby de extrema importância por toda a rivalidade histórica entre esses dois clubes, mas o Felipão deve mandar a campo uma equipe alternativa com alguns titulares apenas, já que na próxima quarta-feira iniciam-se as semifinais da Copa do Brasil e o Verdão encara o Cruzeiro, ou seja, a definição da equipe apenas no domingo e alguns reservas e titulares numa equipe mesclada. Com as informações do Palmeiras da Academia de Futebol, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Não tem saída, vou já emocionar. Olha, a gente vai dar uma olhadinha no que você está achando do nosso programa através da nossa hashtag Gazeta Esportiva. Vamos lá? Quem colocou aqui, ó, o Caio Eduardo. Jair não é melhor e nem pior do que os que estão disponíveis. Então não achei ruim. O Corinthians está cheio de problemas e o técnico não era o maior deles, mas achei acertada a decisão de mudar. Próximo, vai rápido, Johnny. Roberto Moreira, não sei se é o certo, mas é o que tem disponível hoje. Próximo, Johnny Batista, o Abelão, falou do Abelão. O Alex de Castro, o Corinthians vence o clássico, Jair Ventura tem sorte no estádio do Palmeira. Romero 1-0, vai Corinthians. Será?
Vamos pro resultado da nossa enquete? Manda. Qual que é a enquete? Você acha que o Corinthians acertou na contratação do Jairzão? Que deu? Sim ou não? Deu que sim. Não. 51% dos votos. Não é empate, deu 51, né? 41. Deu 51. Gente, acabou o programa de hoje homenageando Roger Waters, ex-baixista e vocalista do Pink Floyd, que completa hoje 75 anos. Parabéns pra você. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, bom feriado. Até amanhã, hein? Até Tamo amanhã. aqui Tchau, tchau. amanhã. Ao vivo.